Sejam todos muito bem-vindos a mais uma temporada da Porta para Dentro, um podcast que se propõe a aprofundar, né, nos bastidores, na história das pessoas e das boas ideias do mercado imobiliário. E hoje eu recebo aqui com muita satisfação Roberto Moreira, do Pipe Mob, que tive o prazer de conhecer aí há alguns meses, né, alguns anos, e que se transformou num grande parceiro, um amigo. E obrigado pela presença, Roberto. Vai ser um papo ótimo. Obrigado, Arthur. Satisfação estar aqui conversando com você. Além de advogado, corredor. E só um ajuste, é Roberto Moreira Nascimento, né? O pessoal me conhece mais como Roberto Nascimento. Moreira, o pessoal da escola me chamava de Moreira. Aí vou achar que é outra pessoa, mas o pessoal do mercado imobiliário é Nascimento, Roberto Nascimento. Roberto Nascimento, corredor sub 3, né? Um dia a gente chega lá, que além de amigo do mercado imobiliário, dá boas dicas aí das maratonas, né? Com a sua experiência. Mas é isso, satisfação imensa aqui tê-lo conosco. Legal, Arthur. Obrigado aí pelo convite. Ô, Roberto, vamos lá, vamos começar. Eu queria entender, né? Como é que foi o mercado, como é que você chegou aqui no mercado imobiliário? Eu já escutei alguns podcasts, queria que você, para a gente conversar sobre o que importa efetivamente, queria que você fizesse um breve resumo para quem não te conhece, como é que o Roberto Nascimento veio parar aqui no mercado imobiliário. Legal. Bom, primeiro, tenho 54 anos, já estou há 26 anos no mercado, eu entrei em 2000, foi uma coisa bem por acaso. Eu estava fazendo um MBA numa escola em São Paulo que nem existe mais, chama Business School São Paulo, e um dos donos da escola falaram, tem um dos professores aqui de Corporate Finance está buscando um cara de tecnologia para classificados online. E eu, apesar de minha formação de administração, já ter trabalhado em empresa de auditoria, trabalhei na PricewaterhouseCoopers durante bastante tempo, eu migrei para essa área de tecnologia quando a internet começou no Brasil. Cheguei a ter provedor, enfim. Trabalhei em várias empresas, vendia dial-up, né? Conexão de escada. Momento nostalgia. Eu vendia link dedicado para a empresa. Então, por exemplo, a TAM, né? A Latam hoje, o primeiro link dedicado 128K foi eu que vendi. Então, assim, eu cheguei até a programar um pouco na época que eu estava... tinha uma página na internet, né? Certo. Então eu vivi essa época aí. E aí eu trabalhei em empresa de segurança de informação e estava fazendo MBA, que eu estava trabalhando numa empresa americana na época, cybersecurity. Isso eu estou falando em 98, 99. E aí esse projeto é o que veio ser o Zap, né? Então, inicialmente o nome era Planeta Imóvel em 2000. A gente tinha uma tarefa de falar que os classificados impressos iam acabar, né? E que tinham uma maneira mais simples e melhor de buscar imóvel, que era na internet. E aí a gente chegava nas imobiliárias, o CRM das imobiliárias eram fichas, aquelas fichas onde hoje em dia ninguém tem mais, né? Onde você guardava cartão de visita, eram as fichinhas cartolina que escrevia ali o imóvel, né? Então a gente ia na empresa com um notebook que pesava uns 15 quilos, com um Excel e digitava de maneira estruturada, né? Tipo de imóvel. Hoje todo mundo vê, né? Quando faz uma busca no Zap, no Viva Real. Então a gente cadastrava isso daí. E aí eu entrei nesse projeto em 2000. Era um pioneirismo, assim. Era um momento muito difícil, né? Porque... até hilário falar isso hoje, né? Mas eu achei que isso vai dar um gancho porque a gente vai falar depois. Mas chegava para dono de imobiliária, os donos de imobiliária falavam assim: esse negócio de internet é modinha, não funciona. O que funciona é o jornal, aqui, Estado de Minas, é a Folha, é o Estado. Isso é o que funciona. Ninguém vai ficar buscando imóvel na internet, entendeu? Então, né, chega a ser ridículo, né? Isso daí. E aí a gente teve sucesso, que na época tinham mais de 40 iniciativas de classificados online, não se falava de portal imobiliário, e a gente foi o que teve mais sucesso, né? O Estadão e o Globo, né? Os grupos adquiriram, não se falava em startup também, né? Eles adquiriram 50% de cada porte ia diluindo.
E eu acabei em 2001 ficando como presidente até 2007. E aí em 2005 a gente fez a mudança do nome Planeta Imóvel para Zap. Então eu entrei no mercado imobiliário dessa maneira. E você está falando sobre classificados, eu sou dos que ainda resistem ao jornal impresso, né? Meu pai é jornalista, vivi em redação de jornal a vida toda, mas eu tive a curiosidade recentemente consultar lá o classificados. Agora, deve ter uns 2 meses, até fiz um post lá no Instagram. Tinham incríveis 4 anúncios de aluguel ou venda de imóveis, cara. Ainda. Então, ainda. E assim, é claro que essa mídia ela mudou muito o perfil, né? Então tem aquele que gosta de ver, elas todas migraram para a internet, mas eu falo muito sobre assinatura eletrônica, né? A gente tá falando muito sobre a arbitragem na locação de imóveis, e eu brinco que é a assinatura eletrônica que a gente duvidava. Sim. Enquanto escritório, advogado, enfim, na época eu tinha muito receio. Falava assim, cara, isso não pode dar certo. Até que eu comecei a assinar as coisas pelo meu celular, né? As minhas coisas. Sim. Eu falei, cara, isso já foi, né? Não é nenhuma questão de vai ou não. Então, assim, e o mercado imobiliário ainda fica, né? Com uma resistência, assim, num conservadorismo que a gente ainda tem dificuldade até hoje, né? Sim. Eu acho que isso existe em praticamente todos os mercados, né? Mas eu acho que o mercado imobiliário, minha percepção, comparado com outros mercados, eles tendem a ser mais resistentes, né? A sair da inércia, né? Mas, enfim, né? Depois da pandemia, né? Sim. É o que deu uma acelerada não só na assinatura eletrônica, mas também no e-notariado, né? Sim. Então, muita gente não sabe que mesmo um contrato de compra e venda com financiamento imobiliário, você pode assinar o contrato do banco, né? A maioria dos bancos já aceita, o Itaú é um que está super bancando isso daí, que você consegue fazer a assinatura do contrato de financiamento com o e-notariado, né? Então, que é aquela coisa lá de ficar, eu que já trabalhei, né, com assessoria de crédito, ficar mandando o motoboy pra lá, o motoboy pra cá, pra se pegar assinatura, tudo é perda de tempo, né? Sem dúvida alguma. E eu conheci o Roberto, a conversa começou lá no LinkedIn, tava falando sobre documentação imobiliária e sobre, cara, o pelo em ovo, né? Que muitas vezes os departamentos jurídicos veem em negócios imobiliários. Talvez com alguma razão, em razão de uma situação de irregularidade imobiliária muito grave no Brasil, né? Uhum. E de insegurança jurídica em alguma medida, mas as coisas podem ser diferentes. Então a gente começa a conversar ali sobre isso. Sim. E aí eu queria entender essa ideia. Porque o mercado imobiliário é um mercado analógico, né? Sim. Ainda, né? E a gente precisa mudar isso, de alguma forma. Então, como é que vem a ideia do Pipe Mob? Como é que isso surge? E como é que é? Vocês já eram do mercado, né? E começam a estruturar algo com a percepção de quem sofria as dores desse mercado, né? Exato. Então, a história do Pipe começou, na verdade, com o meu sócio, né? O Danilo, o cofundador do Pipe Mob. Ele também já estava no mercado imobiliário há muito tempo, né? A família dele tinha uma imobiliária na zona leste de São Paulo. E eles queriam expandir para compra e venda e compraram uma franquia da Remax. E o Danilo, ele é engenheiro, advogado, né? Eu brinco que só falta ser médico, né? Que aí não precisa mais... Cumpriu as 3, né? Mas ele, nesse processo aí da franquia, ele começou a cuidar do processo de compra e venda. E aí viu que o processo de compra e venda, a formalização do processo de compra e venda é muito analógico, né? É muito parte de documentação, tudo. Então ele quis criar um sistema para ele. E ele quis utilizar algumas ferramentas disponíveis no mercado. Uma das ferramentas que ele tentou utilizar, que é a razão do nome Pipe Mob, era o Pipe Drive, que era uma ferramenta com conceito de Kanban, né? Que basicamente você vai passando de coluna em coluna e, enfim, você conseguia fazer algumas automatizações. E não foi suficiente. E aí ele, né, como fez engenharia mecatrônica, ele falou, quer saber, eu vou desenvolver. E aí começou a desenvolver, e como ele estava numa franquia, outros franqueados começaram a falar, mas o que você usa? Eu fiz um sisteminha aqui interno. E aí outros franqueados, deixa eu usar.
de graça, né? E aí o negócio começou a pegar atração, então partiu de uma necessidade dele, né? E ele desenvolveu para resolver o problema dele, e o negócio foi evoluindo. A gente se conheceu meio por acaso, aquelas coincidências da vida. Eu já estava num processo de querer sair da empresa que eu tinha fundado em 2019, que era uma assessoria de crédito imobiliário que eu vendi para Acreditas. Então eu estava na Acreditas, e aí eu tinha que ficar mais 2 anos lá, até a questão das ações lá, mas eu resolvi, falei, pô, já passei dos 50, não vou ficar perdendo tempo aqui, vou criar um outro negócio, né? E por acaso eu encontrei ele num evento da Microsoft lá, e 2 pessoas coincidentemente tinham falado um dia antes, e aí eu nunca tinha ouvido falar nele, até falei, pô, roubou minha ideia, né? Então eu já tava com um projetinho, né? Porque a ideia é justamente isso que você falou. Eu acho que tem muita solução que vem antes da formalização, né? Eu tô falando basicamente dos CRMs, mas quando chega naquele fechado, não tem um sistema que realmente ajuda a automatizar o processo e facilitar o processo e organizar o processo e dar transparência para todas as partes, até o DMOB, né? Então, quando eu conheci o Danilo, a empresa ainda era muito pequena, e eu falei para ele, foi até engraçado, eu falei, eu tenho um pitch aqui que eu já estou conversando com o pessoal, nem me mostra o que é o PipeMob, eu vou falar o que eu vou fazer, o mercado é grande, tá tudo certo, mas como eu tenho um pensamento um pouco que é importante montar equipe, né? É melhor dividir para conquistar, né? Claro. Então, acabou dando certo, né? Não só a questão de bater o santo, né? E deu certo para a gente evoluir numa negociação. Enfim, eu já vinha de outras experiências, né? Porque depois do Zap, trabalhei 5 anos na Loft, diretor de tecnologia e marketing lá. Fui CEO do Imóvel Web, aí eu montei um CRM de incorporador, vendi para o Viva Real, aí fui para o Viva Real, ajudei fundi com o Zap, montei a empresa de assessoria de crédito, então eu já estava na estrada há mais tempo nessa questão de estruturar a empresa, né? E, enfim, e hoje a gente está aí, né, com crescendo e expandindo, mas só para fechar o ponto que você perguntou, essa parte de focar na formalização, toda imobiliária fica muito... eu brinco assim, não é sexy falar de processo de venda, né? É sexy falar assim, não, quero aumentar o número de leads, quero pagar lead mais barato, vou gerar mais lead para corretor, vou fazer a gestão comercial. Então é que a gente fala assim, é o topo do funil, né? Que é como é que você abre, né, a boca do funil para receber mais clientes, mas no final eu brinco que tem que marcar o gol, né? Sim. E o gol é a formalização da venda e da locação. Então, uma analogia que eu faço assim, o CRM é o que atua ali na defesa, né, até o meio de campo, a intermediária, e o TRM é o que está ali na área e na pequena área. Então ali a ideia não dá para chutar para fora, né? Uhum. Então você tem que chutar no gol. Então a gente começou por essa parte, agora a gente está expandindo, né, como até eu dei o spoiler aí para CRM e outras coisas. Legal. Eu falo que quase todos os problemas são de comunicação. Quase todos os problemas são de comunicação. E te acompanho imobiliárias já há muito tempo, né? E eu sempre fiquei incomodado. Como é que algumas imobiliárias conseguem fazer um processo de venda mais fluido nessa parte documental que é que a gente participa enquanto advogado, e outras não. E eu comecei a perceber coisas muito simples, né? Imobiliárias mais experientes, que tinham um processo mais claro, muitas vezes que tem um apito ali do dono, enfim, tinham posturas que facilitavam a comunicação desde das mais simples, né? Por exemplo, eu vou primeiro tratar da minuta do contrato com o vendedor, ele vai me devolver com os comentários do advogado, eu já vou opinar sobre esses comentários do advogado sem enviar para o comprador, ou seja, eu vou diminuir o máximo possível de ruído. E outras imobiliárias pegavam a minuta e mandavam para os dois.
né? Isso parece algo, mas isso é tão básico, Arthur. Como é que isso pode impactar, né, na demora do fechamento? Pode impactar demais, né? Porque daqui a pouco você tem um monte de opinião. Um monte de edição em documentos diferentes. Sim, uma coisa que até hoje acontece e que mostra como é que a comunicação gera ruído e, querendo ou não, a gente precisa entender que o ambiente da transação imobiliária, ele é um ambiente que gera receio, especialmente das pessoas que nunca fizeram isso. Sim. Então a comunicação é algo fundamental. E eu sou fã do PipeMob, acho que facilita demais a vida do jurídico, inclusive, para tratar do que importa, né? Mas a gente sabe que existem ainda aqueles que têm amor platônico ao seu próprio contrato, o meu modelo, o meu documento, sendo que no final a gente precisa tratar de coisas básicas. E essa é uma ideia que eu imagino que em algum momento alguém cogitou, né? E eu falo que não tem nada mais comum do que boas ideias, né? Agora, virar o que virou como sistema de vocês é outra coisa, é colocar em prática, energia de execução mesmo. Como é que foi o desafio, né? Eu queria que você explicasse de uma forma bem simples, né? O que é o PipeMob. Sim. E depois como é que foi, né, esse processo de trazer essa ideia para as pessoas, para a imobiliária, para os donos de imobiliária, muitas vezes mais tradicionais, né, que tem uma resistência à mudança. Isso é verdade? Como é que tem sido esse desafio? Não, continua a ser um desafio de vender o PipeMob, porque o principal argumento que eu escuto é: ô Roberto, faz 30 anos que eu vendo imóvel, eu não precisava do PipeMob, por que eu vou precisar agora? E aí eu vou fazer o gancho com o que eu falei, né? Aí eu falei, também você não precisava de portal imobiliário, né? Entendeu? Então eu poderia responder, a vontade que dá é a mesma coisa, né? Mas eu até tendo a sair, né, do mercado imobiliário, né? Eu falo assim, eu vou falar de uma maneira mais conceitual, né? Que assim, a gente vivia sem Uber há 10 anos atrás, 15 anos atrás. A gente vivia sem Mercado Livre há 10, 15 anos atrás. A gente vivia sem iFood há 10 anos atrás. E hoje as pessoas, né, assim, eu não sei se aconteceu com você, mas às vezes, pô, tô corrido aí, passa um táxi, eu pego, aí eu saio, o cara, tem que pagar, né? Então você já esquece que tem que pagar. E isso daí é uma comodidade de você já pagou, entendeu? Você já pagou ali e aí as pessoas têm que pensar do ponto de vista do taxista, né? Que tá do outro lado. Antes ele tinha, se chegasse por um taxista há 10, 15 anos atrás, ele fala assim, qual que é a sua dor? Ele ia falar assim, não tenho dor, mas você recebe em dinheiro, você não quer... Não, eu pego, o cara me dá um cheque, dá dinheiro, eu tenho que ir no banco pagar a conta, eu desconto. Então, ele não ia falar que tinha dor, né? Mas no final, o que fez mudar isso foi o consumidor, que o consumidor não queria, assim... Até se você perguntasse pro consumidor, ele se incomodava lá de, vou pegar táxi que levar dinheiro, às vezes ia pagar, o cara não tinha maquininha de cartão, até quando tinha. Então, existe uma mudança de comportamento das pessoas. E eu acho que esse é o ponto fundamental que as pessoas, que todo mundo tem que entender. Né? Você sabe, eu tenho vários filhos, né? Tenho 5 filhos. Então assim, o que eu vejo, né, nas minhas filhas de 20, 22 anos? Eu vou assistir um Netflix com ela ali, começa a passar, tem lá aquele botão pular abertura. Pula abertura. Eu falo, por que você vai pular abertura? Eu quero ver a abertura. Porque assim, é impaciente, quer ver logo, né? Então, e aí... 2x, 3x, deixa eu ver que o YouTube tem 3x. Não, eu consumo... O que eu consumo hoje de vídeo, eu não vejo mais televisão, eu só vejo YouTube. Eu tenho YouTube Premium, eu escuto, a minha esposa fica louca, assim, que às vezes eu fico escutando uns negócios com 2 vezes. Eu falo, não, me dá nervoso escutar 2 vezes. Eu escuto em 2 vezes, assim, 1,5 vezes, 2 vezes. Então, é uma realidade, assim, as pessoas, você pede Uber... você vê lá, quando você pede Uber, há 4 minutos, assim, que eu tava aqui em BH, tava lá no evento, pedi lá, deu 10 minutos, cancelei na hora, pedi de novo, veio 4 minutos, eu falei, não, 4 minutos eu aceito. Então, tô falando tudo isso porque, seja no Uber ou seja no iFood, né, quando você pede, você não vai comprar de novo no restaurante que demorou 1h30 para te entregar um pedido.
Se o restaurante te entregar em 30 minutos ou 40 minutos, você vai falar, pô, os caras são bons, né? Ou, mesmo se você for a um restaurante, você chega lá no restaurante, começa a vir um monte de coisa errada, né? O restaurante é lindo, maravilhoso, ambiente, música, não sei o quê. Mas o serviço começa a vir tudo errado. Você pede lá uma carne mal passada, vem bem passada. Você pede para não colocar molho, coloca molho. Você fala, não volta aqui. Então, eu acho que as pessoas cada vez mais querem isso e elas valorizam a avaliação, né? Sim. Que hoje no mercado imobiliário não tem. Mas a questão é, nenhuma imobiliária hoje controla tempo das coisas. Nenhuma imobiliária consegue ter um lugar onde fala assim, eu vendi pro Arthur, o Arthur colocou o imóvel dele há 2 meses, o preço estava errado, eu baixei, eu recebi, fiz 10 visitas, das 10 visitas eu peguei 3 propostas, fechei uma, e quando deu fechado até receber a comissão, demorou 15 dias, demorou 20 dias. Essa equipe, o gerente ou corretor, que a gente estava conversando um pouco antes, ele demora mais para formalizar a venda. Essa outra equipe não demora. Então, a gente quer trazer esse conceito para o mercado imobiliário de quanto mais rápido você faz uma transação, todo mundo vai ficar mais feliz. O corretor vai ficar mais feliz, o dono da imobiliária vai ficar mais feliz, o proprietário vai ficar mais feliz, o comprador vai ficar mais feliz. Não tem como ele estar feliz. Não ficar feliz, né? Tem algumas imobiliárias que já usam bastante algumas métricas que a gente tem de avaliação, e basicamente uma coisa está totalmente associada à outra. Quem avalia bem é que quando a venda foi rápida. E é o que é natural. Sim. Você entrou num contrato de compra e venda, mesmo com financiamento, não é culpa minha, demorou 90 dias, ele não vai avaliar bem a imobiliária. Porque, por que mandou para esse assessor de crédito? O assessor de crédito foi ruim? Não, mas é que era amigo meu, ele nunca falhou. Tem que trabalhar com número, né? Perfeito. O jurídico, tudo, né? Quanto tempo tem que demorar para fazer um contrato? Uma primeira minuta. Quanto tempo tem que demorar quando vem os comentários de uma minuta para assinar? Então, esse tipo de coisa, nas imobiliárias, é controlado ainda manualmente, entendeu? Então, o desafio para mim não é falar da tecnologia, é falar do que o mundo está mudando, né? Sim, sim. Então, é um pouco esse conceito. Eu percebo muito que essa visibilidade falta, né, para os donos de imobiliária, e eles gostariam de ter. Mas eles precisam perceber que gostariam de ter isso, né? Na prática, eu vejo que muitas vezes a venda cai e é suficiente falar, não, o jeito desistiu, ele não aprofunda, né, no entendimento do que faltou ali. E eu percebo que o Pipe, como o próprio nome diz, dá essa visibilidade, né? Você consegue entender exatamente onde foi o gargalo naquele caso. Então, o gestor mais inteligente, ele consegue falar, peraí, o problema é no meu contrato? Tem alguma aresta? Será que o corretor está comunicando bem? O que está faltando? Será que foi uma venda goela abaixo aqui? O negócio não estava... Porque acontece muito também, né? Enfim, não tem proposta aceita. Na verdade, tem uma expectativa do corretor de que a proposta foi Aceita, né? Ele quer mandar uma minuta para ver se o negócio vai girar no forceps ali. Então, tem uma série de problemas que muitas vezes não são identificados. E o tempo é uma questão, né? Que dia que vai entrar aquela comissão? Porque eu já considerei o negócio como fechado. Mas demorou 40 dias para formalizar. O que está andando? Né? A gente sabe o que teve proposta aceita. Ou o que está sendo fumaça. Onde é que vai dar ruído, que está demorando. Isso. Então, acho que essa visibilidade, o gestor, dono da imobiliária, que começa a perceber... não, o problema é meu jurídico, porque advogado tem um negócio que é super curioso, né? Um advogado acha que é rápido responder em meio-dia. Outro fala que fui super eficiente, respondi em 2 dias. O outro diz, não, esse assunto ele merece uma reflexão mais aprofundada durante 2 semanas. Então, a gente tem uma simetria do que é rápido do que é devagar, Sim, de acordo com cada profissional. Então, você consegue parametrizar, né? Eu acho que o Pipe traz isso. Você tem, então, várias etapas da cadeia. Sim. Até quando? Porque outro gargalo que tem, a gente percebe isso, como a gente advoga muito para vendedor e para comprador, inclusive quando o problema aconteceu, né? E geralmente há uma culpabilização da imobiliária por falta de comunicação clara, eu percebo isso. Mas o pós-venda também é um problema, né? Porque onde que aconteceu a venda efetivamente? Essa é uma discussão, inclusive, jurídica. Sim. É na assinatura da promessa de compra e venda, é na assinatura da escritura. Cadê o corretor nesse momento? Tem essa visibilidade lá? Tem.
tem. Agora, é engraçado, você falou pós-venda, né? Então, é um termo que me incomoda. Porque o que é pós-venda para você e para imobiliária? Perfeito. Entendeu? Assim, não vendeu ainda. Você concorda? Sim. Para mim, só vendeu quando recebeu a comissão, certo? E o pós-venda não, o cara aceitou a proposta, já virou pós-venda. Então, é um negócio que eu questiono isso aí. Em outras empresas, o que é o pós-venda? Quando você entra numa loja, você pagou lá, saiu com a sacolinha, é o processo de pós-venda. É de relacionamento, não sei o quê. O pós-venda não né? O cara não comprou. Cara, isso é tão genial. O cara não vendeu, né? Então, assim, eu sei que o mercado trabalha assim, mas eu questiono isso daí. Porque tecnicamente não deveria, né? Assim, teoricamente não deveria ter uma quebra de proposta aceita para recebimento, né? Sim. Ou contrato assinado, né? Normalmente é proposta, contrato assinado, boleto emitido, recebimento, que às vezes tem uma quebra aí, e depois lá registro, enfim. Então a gente ajuda a controlar isso, tentando trazer automações, né? Como a parte de levantamento de certidões, análise de certidões, porque tem muito retrabalho, né, no processo. Então a gente quer diminuir todo esse retrabalho, né? Então aquela coisa lá, você vai tirar certidão, você tem que entrar lá em 10 cartórios lá para tirar certidão, digitar nome, data de nascimento, CPF, nome da mãe, enter, esperar, voltar, download, upload. Então, tudo isso a gente faz, ou leitura de documento, né? Eu sei que é advogado, até eu brinco, né? O pessoal às vezes está falando comigo, não, mas e o LGPD da sua empresa? Aí eu falei, cara, peraí, por onde chega a CNH, o documento do seu cliente, né? Você controla o WhatsApp do corretor, para quantos caras você dispara para assessor de crédito, tudo? A gente faz tudo certinho, né? Mas se você tá preocupado com a LGPD, eu acho que você devia olhar outras coisas, né? Porque não vai ser através do pipe que o cara vai receber um negócio de decoração, de uma loja de decoração. Provavelmente vai ser o seu corretor lá que tem uma listinha lá e conhece alguém de uma loja lá e vai passar. E vai passar. Então, enfim, então a gente quer automatizar esse processo até a questão do recebimento do dinheiro, que para mim é o gol, né? Acho que o trabalho se concretiza para uma imobiliária quando a comissão é paga, né? A gente tem, inclusive, uma discussão boa sobre isso, né? E aí você trouxe uma provocação que eu não vou esquecer mais, sobre pós-venda, porque há quem diga, e eu concordo com isso, que o pós-venda, na verdade, é o jantar na casa nova do sujeito que você atendeu, né? Tá tudo resolvido. O próprio processo, né? Pensando no aspecto registral, de lavratura de escritura notarial, contratual, é tão dinâmico, são tantas etapas a serem cumpridas no nosso processo brasileiro que há quem diga que assinou uma promessa de compra e venda irrevogável e retratável, o negócio está realizado para efeito de recebimento da comissão. Há quem diga que não, que isso é uma expectativa, o próprio nome diz, é uma promessa de compra e venda, isso não aconteceu. E há quem diga que não, e isso é muito falado, até do ponto de vista popular, né? Quem não registra não é dono. Então tem essa expectativa do registro. Então, só que eu disse 3 momentos, né, diferentes em que a gente pode considerar como realizado ou não a venda. E medir isso é difícil, né? Porque você precisa primeiro ter uma parametrização clara. O que eu considero? Mas no final do dia, pensando no aspecto comercial, e eu percebo isso, os clientes se sentem abandonados depois que o sujeito recebe a comissão. Então, até essa provocação é importante ter, até do ponto de vista estratégico da imobiliária, né? Não adianta nada, a primeira impressão é importante, mas a que fica é a última, né? Então, até onde você está indo, e é importante ter essa dinâmica, porque o corretor precisa se acostumar com isso também, né? Preciso ir até o final. Bom, passando para a parte chata, né, das certidões, e aí eu tenho que fazer uma provocação, eu que estou em vários lugares do Brasil, percebo como o mercado imobiliário é regionalizado, né, práticas muito específicas em cada região. Isso é uma consequência também do problema jurídico. Nós temos estados com normas X, Y, Z, que variam dentro desse nosso país continental.
e até mesmo a forma e a facilidade de obtenção de certidões. Isso tem melhorado muito, mas cada advogado tem sua lista, né? Super. Eu brinco que se o cara quiser ficar 3 anos fazendo diligência jurídica, Sim. due diligence de um imóvel, de um apartamento, dessa sala aqui, ele fica. Se ele quiser, ele fica, e tem argumento para isso, porque o ser humano é bom para justificar, não é bom para acertar, né? Então ele ficaria. Como é que isso se deu, né, dentro do processo eminentemente jurídico do ponto de vista de emissão de certidões? Hoje, qual é a amplitude que a PipeMob tem e como é que isso funciona na prática lá? Bom, isso daí, assim, eu falo pro meu pessoal, né, que no final a gente tem que construir um sistema como se a gente fosse dono da imobiliária, né? Com o conhecimento que a gente tem de tecnologia e das ferramentas disponíveis. Então a gente viu que era uma dor justamente esse trabalho de tirar certidões. E o ponto aqui não é substituir a pessoa que tira certidões, mas na verdade dar mais capacidade para ela de fazer um trabalho melhor, mais rápido e de maior qualidade. Então, basicamente, o conceito do Pipe é uma esteira. Então, falando de compra e venda, o primeiro passo você coloca os dados do comprador, do proprietário do imóvel, as condições comerciais com relação à posse, aquelas coisas de advogado, né, que vai no contrato, e o pagamento, né, de como vai ser paga a comissão, como vai ser feito o split, tudo, aí todo o resto vai partir daqui. É claro que no meio você pode alterar, né, então o cara falou que não tinha dívida e tirou a matrícula e tem, aí você ajusta, né? Mas você vai partindo desse início, vou colocar assim, desse esqueleto. É como se, realmente o conceito é de uma linha de produção que você coloca ali o chassi e você vai montando o carro, né? Você vai montando o carro até chegar lá no gol, que é o recebimento da comissão. E aí essa parte das certidões, a gente viu que normalmente tem uma pessoa dentro da imobiliária que cada imobiliária, como você falou, ela tem lá um checklist, né, que até às vezes muda, né, dependendo do tipo de transação ou dependendo do que sai de positivo ou negativo, e a gente sabe que os cartórios, aí, os lugares onde a gente tira a certidão, não tem APIs, né, que são maneiras de você obter isso através de sistema sem ter que uma pessoa digitar. Então, o que a gente fez? Existe tecnologia hoje que você monta um robô, né? Como se fosse um ser humano entrando nesses lugares. Por quê? Porque, basicamente, quase todas as certidões que você tem que tirar, você tem que digitar o nome da pessoa, o CPF, data de nascimento e o nome da mãe. E aí você tem que fazer um caminho lá no site. Então, a gente ensina um robô a fazer isso. A partir do momento que você coloca isso uma vez, e a cada imobiliária pode criar seu kit de certidões, então é das cíveis, trabalhistas, criminais, enfim, das estaduais e das federais, cada imobiliária pode montar, sei lá, 10 kits. Eu quero esse kit sem criminal, por exemplo. Mas eu quero tirar as certidões, se ele tiver participação societária, eu quero tirar das empresas. Mas eu só quero tirar das empresas ativas, não, das empresas até 3 anos, da empresa até 5 anos. E aí você coloca lá, e aí a gente solta um robozinho lá, que faz esse trabalho, então você não precisa ficar entrando, né, para ver se saiu ou não saiu. E a gente traz esse documento para uma pasta de certidões já organizado, e a gente, se eu não me engano, a gente tenta 3 vezes, né? Porque você, como advogado, sabe que vira e mexe, tá fora do ar, tem algum problema, não sei o quê. Então, quando dá algum problema desse, a gente deixa claro que, não conseguimos tirar, que tá fora do ar, já não conseguiu, até coloca o link lá para tentar manualmente, né? O caso mais incrível que eu tive, se eu não me engano, eram 3 pessoas, eram 3 proprietários, que cada um tinha um bando de empresas, assim, na média o cara tinha 3, 4 empresas, assim, e no final a gente tirou 237 certidões. Chuta em quanto tempo? Não sei. 3 minutos.
Então eu brinco, se uma pessoa fosse tirar 237 certidões, eu acho que se ela ficasse o dia inteiro não ia conseguir tirar. Então a gente tirou em 3 minutos. E aí a gente coloca isso tudo bonitinho e a gente lê, né, a certidão se tem apontamento ou não. E é isso. Então, o que eu falo, não, então eu não preciso mais da pessoa. Não, você precisa da pessoa, né? A pessoa coloca aqui e é importante, qual é o papel da imobiliária, ela checar. Porque esse robô é um estagiário fazendo esse trabalho. Então, ele pode errar, né? E quando erra, a gente vai aperfeiçoando, né? Então, mas facilita muito. Então, se você tem uma empresa que, né, você tem 3 pessoas fazendo isso, eventualmente você não precisa 3, você precisa 2, você precisa 1. Eventualmente você não precisa de uma pessoa fazer o trabalho operacional, você precisa ter uma pessoa para fazer análise. Porque a gente não entra no espaço do que eu acho que é da imobiliária ou do advogado de fazer um laudo, né? De tipo falar, pode comprar, não pode comprar, ou você tem que resolver dessa maneira, tem que resolver. A gente faz vou colocar assim, um trabalho sujo, né? De facilitar essa parte, mas a gente não entra no mérito se tem que comprar ou não tem que comprar. Então a gente, se eu não me engano, acho que a gente já está em uns 7, 8 estados do Brasil, fazendo isso, né? Com todos esses tipos de certidões que eu falei, cíveis, tributário, trabalhista, criminais. O governo recentemente fez um negócio que a gente teve que fazer uma adaptação, que hoje a gente pede, algumas certidões só permite com IGOV. Sim. Então, o nosso cliente ele se loga com o IGOV e aí a gente solicita como se ele estivesse solicitando a certidão, que pra gente é o mais correto, né? Que é legal porque sai ali quem solicitou, né? E a única certidão que eu acho que a gente tá para tirar porque a gente tira a matrícula, a visualização de matrícula, mas a gente não tira a certidão da matrícula, né? Ainda. Mas a gente deve estar para soltar. Então, o que a gente sempre recomenda é que quando você coloca os dados do proprietário, você tem lá o registro, o número do cartório de registro de imóveis e a matrícula. A gente consegue puxar a matrícula, a gente consegue ler a matrícula, até para facilitar de colocar no contrato de compra e venda. Na descrição. E já, em vez, sei lá, você tem 10 páginas, 8 páginas, então a gente resume e mostra se tiver algum apontamento, a gente fala, e ali a descrição, você não precisa copiar a imagem ali, que muita gente faz, a gente coloca como texto mesmo, né? A gente transforma a imagem em texto. Então a gente sugere que na primeira, no início, você tira a visualização, porque é barato, né? Em torno de 25, 30 reais. E quando for fazer a transação mesmo, de escritura ou banco, aí solicita a certidão, que depende do número de páginas, normalmente custa aproximadamente 100 reais, né? Então a imobiliária gasta menos, ela tem uma noção ali se tem alguma coisa de cara, se o proprietário é proprietário, né? Se tem alguma coisa mais séria, porque a chance, né? A diferença da certidão da matrícula para visualização é que você como advogado pode explicar melhor que eu, né? Mas se alguém entrou com alguma coisa dentro do cartório, não vai sair na visualização, né? Então, normalmente, aquele prazo de análise vai ter uns 30 dias ali que não vai sair. E, normalmente, a chance nesse time, né? Porque no final, você vai ter que tirar a certidão, né? Então, mas a chance, normalmente, quando você tira todas as certidões, provavelmente já deveria sair alguma coisa ali, né? Exatamente. A gente brinca que os olhos são treinados para fazer análise de certidão e do contexto de um modo geral. Geralmente tem sinais, né? Exato. Dificilmente uma situação não se apresenta com alguns sinais específicos que é um problema. Então, você faz uma análise contextual. Agora, queria chamar a atenção pelo seguinte. Na verdade, o advogado, né, que ainda vende hora para emitir certidão, eu sinto informar, né, você está fora. Porque, na verdade, o trabalho que vale, esse é até uma abordagem comercial pensando em advogado se relacionando com o cliente.
É a sua opinião sobre uma eventual pendência. É interpretação. Não é emitir certidão. Porque se você cobra para emitir certidão em ver Pipe Mob como uma ameaça, meu amigo, sinto muito, vai procurar outra coisa para você fazer, porque seus dias estão contadíssimos. Então eu falo isso porque isso é qualificar o trabalho do advogado, né? É pensar o que importa. Então eu percebo que lá é muito bom por isso, né? Você tem a funcionalidade de colocar ali um momento em que o jurídico é acionado para validação, você consegue fazer ajustes eventuais em minuta, e você concentra a comunicação ali, né, Roberto? Você tem essa funcionalidade de mensageria, né? Isso. E Arthur, até um ponto assim, tem outras ferramentas que fazem isso que a gente faz, né? Só que a gente, como empresa, a gente não depende disso para sobreviver. Então, até vou dar uma ideia de valor aqui, né? A gente cobra 50 centavos a R$1 por certidão emitida, dependendo do volume da imobiliária. Aí fala, pô, mas é gratuito, né? Mas é o que eu falei, as 237 certidões em 2, 3 minutos, eu acho que tem um valor. O pessoal fala, pô, mas o cara pagou R$200. Eu falei, cara, quanto custa um funcionário, a hora de um funcionário, vai demorar e quanto custa, e para o cliente, você como imobiliário ou como escritório, né, que utiliza essa funcionalidade, você chegar para ele meia hora depois, 1 hora depois e falar, cara, eu já tirei aqui 237 certidões, já fiz uma análise, tá tudo certo. Eu falo, como assim você tirou 237 certidões? Né? Então é serviço, é o lance do Uber que eu falei, é o lance da rapidez, e isso gera valor. Né? É diferente de falar, putz, levantei lá participação societária, que ainda você tem que descobrir se é um Serasa, né, que a gente tem integrado. Pô, o cara, eu vou ter que tirar certidões aí de 15 empresas. Pô, me dá 3 dias. Aí o comprador do outro lado fica louco, né? Então é isso que a gente quer agregar. Tem outras soluções que vivem disso, a gente cobra um preço praticamente de custo, né? De a gente manter esses robôs, justamente para facilitar, né? Deixando claro que a matrícula a gente cobra do registradores e a gente cobra isso uma vez por mês. Então o cara não tem que pagar na frente, né? Não tem pacote mínimo, não tem. Então é um negócio realmente para facilitar o processo de venda e a vida do jurídico, da imobiliária. Tem um outro viés que eu gosto muito também de abordar quando o assunto é Pipe Mob e essa jornada pós-aceite de proposta, que é o bypass. Eu falo que bypass tem de todo tipo, né? Tem bypass do comprador, provocando diretamente o vendedor, o contrário acontece, entre corretores, entre o corretor e a imobiliária, isso acontece o tempo inteiro. E eu acredito muito que essa falta de visibilidade desse momento pós-aceite de proposta é um dos fatores que leva ao bypass. Então, essa falta de visibilidade gera a oportunidade para que isso aconteça com mais facilidade e se perca do controle da gestão da imobiliária. Tem um outro aspecto também que é fundamental. Os corretores têm dificuldade, as imobiliárias em geral, a gente como jurídico muitas vezes fala, cara, não vai ao judiciário que você não vai conseguir receber essa comissão. Não tem prova suficiente. Sim. Então, a escassez de prova para poder viabilizar uma ação judicial para cobrar a comissão de corretagem é outro ponto. Notificar todo mundo pode, mas depois ir ao judiciário para cobrar a comissão de corretagem precisa de prova. E o Pipe Mob viabiliza registros, né? Eu queria entender um pouco melhor, que você explicasse para o pessoal como é que isso funciona, porque na prática, essa materialização né, dessa jornada pós-aceite de proposta, e eu falo como advogado, é mais uma estrutura probatória que pode ser usada para facilitar e prevenir o bypass. Né? Como é que é isso lá? Conversas entre compradores, vendedores e consultores? A gente tem essa funcionalidade, eu vou dizer que ela é subaproveitada e uma das razões de ser subaproveitada é que eu acho que é importante ter um processo, né? Como você falou, assim, um processo para ativar qual momento você deveria monitorar, até vou dar um passo atrás. O que a gente faz com o bypass é o seguinte, a gente checa se houve troca de titularidade, né? Na matrícula, né? Então, obviamente, a gente precisa
ter os dados, né, do cartório de registro de imóveis e da matrícula para ficar monitorando se aquele imóvel teve alteração. E isso tem que colocar dentro de um processo, né? Tipo, eu comecei um processo eu aceitei uma proposta, comecei a fazer um processo de venda e por algum motivo não chegou no contrato, né? Ou, sei lá, chegou no contrato, depois o cara desistiu, sei lá. Tem que ter um processo claro. A minuta enviada, né? Eu lembro que você consegue encaminhar a minuta, parar a minuta para as pessoas. Isso, então, mas você tem que ter alguma coisa automática na linha de falar assim, ó, quando essa situação acontecer, ativa o bypass, né? Durante, sei lá, X tempo, 2, 3 meses, eu não sei se tem que ser ad eterno, né? Ou quando você tem exclusividade do proprietário, alguma coisa. Aqui nem tô falando sobre a concretização da venda fora. Eu tô falando até antes disso, quer dizer, eu trabalhei nesse negócio, porque se a gente vender para outra pessoa, tá tudo bem. Agora, outro ponto é eu demonstrar que eu trabalhei. Sim. O que a gente tem hoje, né? Sim. O sujeito tem um celular, sim. Chega para você, não, marquei a visita. Tá, mas cadê a conversa? Né? Sim. Tá, mas eu mandei proposta. Sim. Eu mandei, o sujeito me apresentou a proposta, passei pro vendedor. Sim. Aí ele abre outra caixa de conversa, tá aqui a proposta. E a minuta? Não, aqui, olha só, o jurídico me mandou, eu falei, cara, pensa o seguinte, nós precisamos contar isso para alguém. Entendeu? Não é simplesmente cheguei lá, olha só, meu celular aqui, juiz, eu preciso que você condene fulano a me pagar a comissão. Eu preciso estruturar a apresentação disso. E eu acredito que ali gera registro, né? Isso, então, gera registro, mas eu acho que, assim, a gente tem essa funcionalidade, ela é subutilizada. E agora, com o CRM, eu acho que a gente vai conseguir melhorar isso. Porque aí você consegue colocar quais são as condições que automaticamente você liga isso. E não uma pessoa falar, esse cara é estranho, vê lá se mudou, entendeu? Eu acho que isso não. Eu sou partidário, as coisas para funcionar precisa ter um processo. Sem dúvida. Então não dá para tratar na pastelaria ali ao à la carte, entendeu? Então, idealmente é isso, né? Você avançou, o cara sumiu. O que aconteceu? E aí você tem como documentar que você trabalhou. E o negócio foi feito entre as partes sem você, né? Que a comissão é devida. Mas assim, tecnologicamente, a gente tem os instrumentos. Perfeito. Mas a gente tem que melhorar para que isso seja um negócio meio... as condições são essas, liga, entendeu? E aí o negócio funciona. Mas hoje para nós fazermos, tá bem, você já viu, né? Tem lá o botãozinho, né? Pra ligar. Mas a pessoa tem que ligar no manual. E aí eu acho que essa é a questão que tende a não funcionar, né? Eu até pensando antes ainda dessa etapa da venda, porque muitas vezes o corretor que tem a expectativa de receber aquele comissionamento, ele fica monitorando, né? Quando há uma venda importante... Arthur, vendeu para fulano e tal. Eu falei, cara, a gente ainda precisa da transferência da titularidade para a gente conseguir demonstrar que o negócio aconteceu de fato e tal. Mas antes disso, eu falo, tudo bem. Vamos supor que vendeu, né? Seja através da funcionalidade do Pipe ou porque ele ficou atrás e mudou e tal. O que você fez? Entende? Cadê a ficha de visita? Cadê? E eu sei que vocês têm lá, por exemplo, a elaboração de uma ficha de visita, né? Ou da autorização de venda, por exemplo. Cadê a autorização de venda? Tem a autorização de venda, tem a proposta, tem a parte de comunicação. Então, no CRM agora, a gente quer consolidar toda essa comunicação, entendeu? Legal. Principalmente com WhatsApp, essas coisas, né? Essa tecnologia joga muito a favor, né? Então, e muitas vezes é um desafio para o dono da imobiliária, para o gestor ali, fazer com que as pessoas cumpram algumas situações básicas, né? O preenchimento de um documento de forma adequada e tal. Então, por causa do processo. Do processo, exatamente. Legal. E, cara, não posso deixar, antes de a gente falar sobre o CRM, um outro assunto, né? Que eu acho que eu percebo que tem crescido muito, é algo que tem que chamar a atenção dos corretores, das imobiliárias, porque todo mundo ganha, é a antecipação da corretagem. Então, eu queria que você explicasse um pouquinho sobre isso, como é que tem sido, né, essa experiência. Então, tem sido, assim, surpreendente. Das métricas que a gente acompanha mês a mês, é o que mais consistentemente tem crescido
assim, desde que a gente começou. A gente iniciou isso, eu acho que já faz um ano, com o dinheiro da empresa, né, testando em algumas imobiliárias. E aí a gente viu que estava pegando corpo, né? Que basicamente eu tinha separado 100 mil reais, até 100 mil reais na rua, né? E aí a gente fez um processo, o conceito de MVP, né? Aquela coisa bem para testar a tese, né? E funcionou. E aí eu chamei um parceiro que eu já conheço, um fundo, que chama RBR, de São Paulo. Eles atuam no mercado imobiliário há bastante tempo. Recentemente, até parte desses fundos aí eles venderam para o Pátria. E a gente começou um FDIC, né? Que captou um dinheiro ali para emprestar inicialmente para esse fim de antecipação de comissão, mas a gente vai expandir para outros produtos financeiros, mercado imobiliário, desde antecipação de locação ou aquele proprietário que não quer abrir mão do primeiro aluguel, coisas que o mercado sabe, por exemplo, Quinto Andar faz, né? E outras ideias aí que a gente acredita que pode ajudar bastante a gerar liquidez para o mercado imobiliário. O foco é esse. E aí o que a gente sabe é assim, né? Na média, o corretor vende a cada 3 meses, né? Então ele ganha lá uma bolada, aí vive durante 3 meses, e aí às vezes 3 meses vira 4 meses, mas ele tem que pagar a escola, tem que pagar a conta do celular, tem que pagar a prestação do carro, da casa, comprar as coisas do dia a dia, não sei o quê. E como que funciona? É bem simples, né? Cada imobiliária, né, quando eu começo a usar o Pipe Imóvel, a gente fala, olha, você quer dar esse benefício para seus corretores? Inicialmente, o dono da imobiliária fica com mixed feelings, assim, né? Será que é bom? Será que é ruim? Porque tem dono de imobiliária que ele faz o vale, aí ele ganha do corretor, aí, puta, mas por outro lado ele acha ruim, porque o comprador paga direto o corretor, aí depois não paga de volta o dono da imobiliária, aí gera estresse entre os dois, tudo. E é um processo manual, né? É um processo manual. Chega lá o cara fala assim, ô Arthur, pô, tem aquela venda lá que tá tudo certo, financiamento atrasou, minha comissão é 30 pau, me adianta uns 2 pau, aí o cara vai lá e faz um Pix lá pro corretor lá e depois tem que lembrar ou pegar lá a anotação, né, do negócio. E a gente conseguiu sistematizar isso. Então, basicamente, como é que funciona? Como todo o processo da venda está dentro do Pipe, né, certidões, documentos pessoais, né, a gente sabe o fluxo de pagamentos, se teve financiamento ou não teve financiamento, tudo, tem um contrato de compra e venda. Então, o primeiro ponto, o desafio nosso, até por a questão do fundo, a venda é legítima, né? Então, aquela coisa lá para não virar banco master, né? Do tipo, será que essa venda os caras criaram ou é essa venda de verdade, né? As pessoas ali, né, existem. Beleza, a venda existe. Então tem um contrato de compra e venda assinado, né? O Pipe Imóvel tem integração lá com assinatura eletrônica, então tá tudo lá assinado bonitinho, tem um documento tudo. E a gente é fintech também, né? Então tem toda a parte bank, a gente tem mais de 11 mil contas de corretora imobiliária, então toda a parte de pagamento é dentro do Pipe. Começa lá no início, lá quando você coloca os dados do comprador, do vendedor, do imóvel, os dados lá do juridiquês ali das negociações, e como vai ser pago? Tem que pagar 100 mil reais, é 50 mil para a imobiliária, 30 mil para Arthur, 20 mil para o Roberto. Então, apesar de não ter gerado o boleto, a gente já controla uma previsibilidade de recebimento. Então, normalmente, cada imobiliária fala assim, esse financiamento imobiliário, eu vou colocar uma previsão desses 100 mil para 60 dias. É só escritura, vou ajustar aqui para 20 dias, acho que vai ser 20 dias. Então, até no BI e tudo, ele tem essa previsibilidade da comissão. A imobiliária e o corretor. Então, o corretor, o gerente, quando entra no Pipe, ele consegue ver o que ele tem a receber. Entendi. A previsão de receber. É claro que pode atrasar, não sei o que, isso aí não tem problema. Então, com o contrato de compra e venda e uma previsibilidade lá, ele já recebe no WhatsApp dele, né, desde que a imobiliária queira colocar esse benefício, fala assim, Arthur, você tem 15 mil para receber daqui 30 dias, sei lá, 30 de março.
Você quer antecipar se for 30 mil, a gente antecipa 60%. Você quer antecipar, você está aprovado 24 mil agora. Você quer, o cara clica, ele simula se ele quer 24 ou se ele quer só 1.000. Ele pode querer menos. Projeção ali. Não, eu só preciso de 2.000. Ele antecipa R$2.000, ele aperta e em 20 minutos está na conta dele. Porque a conta corrente digital é uma conta do Pipe, é uma conta tipo C6, Nubank que ele tem. E quando o cliente pagar aquele boleto de 100 mil, eu desconto o que eu antecipei, mais os juros, e ele recebe a diferença. Tudo bonitinho, automático. Entendeu? Então, nesse tempo aí que a gente tem esse produto, né? Eu acho que um pouco mais de 6 meses, a gente bateu, acho que a gente já está batendo umas 1.200 antecipações. Eu acho que foi 3,5 milhões que a gente antecipou. E chuta quanto a gente não recebeu? Não sei. Zero. Pô. É uma análise qualitativa que vocês fazem também. Exato. Dentro. É claro que houve atraso, teve situações que eventualmente, a venda caiu, e aí como é que você faz? A gente tira da outra, tira da próxima. Tá. Porque no final, assim, é óbvio que a gente quer rentabilizar o produto, quer ganhar dinheiro, mas é o que eu falo, e eu dou vários anos de imobiliária entenderam isso. Entre o corretor e no Nubank lá, ele tem 15 mil para receber, ele pega um empréstimo de 30, sendo que ele não tem nada para receber, entendeu? Ele faz uma dívida, ele pega um empréstimo de algo que ele não tem algo a receber. A outra coisa é falar o seguinte, não, eu tô antecipando um dinheiro que ele vai receber. Sim. Então ele não tá se endividando. Tá. É diferente, né, o conceito. Sem dúvida. Então é um pouco isso. E o que acabou acontecendo é o seguinte, agora final do ano, a gente teve algumas imobiliárias que falaram assim, cara, esse negócio de antecipação é só para corretor e gerente? Aí eu falei, por quê? Não, a gente queria antecipar uma grana. Se antecipa, a gente começou a antecipar para imobiliária. Entendi. Porque 13º, tem que pagar alguma coisa, o cara quer fazer uma reforma, quer investir em XYZ, né? Então a gente também tem antecipado para a parte da imobiliária, né? Porque, assim, no final... É super simples, o dono da imobiliária não precisa ir lá no banco, colocar ele lá como avalista do empréstimo, né? E, mais uma vez, está baseado num dinheiro que tem para receber. E só para deixar claro, que quando eu comecei a fazer, muita gente falou, não, mas já teve gente que tentou fazer isso, não sei o que, não dá certo, porque tem que mudar lá, tem que falar pro proprietário, tem que falar com o cara que vai mudar o boleto, não sei, a gente não muda nada. Porque quem gera a cobrança somos nós, entendeu? Entendi. Então, o proprietário, quem for pagar a comissão, não sabe que o corretor pediu antecipação. Então, isso é muito legal, né? Imagina você ter que pagar uma comissão e falar, sabe aquele Pix lá? Que eu já... Paga pra cá. Né? E eu não sei se todo mundo ficou claro, a gente tem uma solução que o cliente paga um Pix só, ou um boleto só, e a gente faz o split. O comprador. Faz o split entre todos os participantes. Então, aquele negócio de fazer 6 Pix. Cara, você fazer 10 Pix, um pra cada corretor. Isso, então enfim. Isso é sensacional também. Aí, a gente já caminhando aqui pro final, deixei propositalmente pro final, eu queria entender duas coisas. Queria que você falasse sobre o spoiler, né? O CRM e sobre locação. Uhum. Como é que tem sido como é que está sendo a estrutura dessa ideia da alocação, desse projeto? Como é que está o andamento disso? Bom, vou começar pelo mais fácil. O CRM, assim, a gente tem integração com vários CRMs, mas é um negócio que eu falo assim, integração teoricamente algo bonito de falar, né? Não. Tipo, mas na real é muito difícil de funcionar como deveria, né? Então, assim, eu acho que cada vez mais tem muitas imobiliárias com muitas soluções boas, mas que não se comunicam, e aí você não consegue enxergar essa esteira. Então, eu fiz uma pesquisa recentemente, imobiliária média para grande, tem cara que gasta mais de 20 mil reais em sistemas, isso daí acaba consumindo uma margem da parte da imobiliária grande, deveria não ultrapassar um 7% do faturamento da parte da imobiliária. E o pior não é o custo, né? O pior é
é que você não consegue ter visibilidade. Então você tem 15 sistemas na imobiliária que você não consegue enxergar a esteira, você não consegue ver, né? Você não consegue saber o quanto você vai receber mês que vem, você não sabe o quanto está demorando em cada etapa, você não sabe o quanto você está gastando, enfim. Então, acho que tem uma grande oportunidade aí para oferecer algo bacana para a imobiliária. Então, nesse sentido, alguns clientes falaram, cara, por que você não vira CRM? Por que você não vira CRM? E, enfim, né, nosso time aí, a gente tem um conhecimento grande de CRM pelo passado aí que a gente já desenvolveu. Eu acho que tem um espaço grande, tem ótimos CRMs no mercado, mas eu vejo que tem uma oportunidade aí também. Então a gente incorporou, né, adquiriu uma empresa de Curitiba que atende a rede de Curitiba. Até porque, assim, o Pipe, uma das coisas, a gente tem vários clientes que são redes, e para trabalhar em rede você precisa ter transparência entre os parceiros. Uma das questões que as parcerias não funcionam é que as pessoas têm muita desconfiança. Pô, eu tenho um cliente, você tem um proprietário, pô, você vai me passar a perna. Então, se você tem um sistema que consegue dar essa transparência, seja antes da formalização da proposta e depois da formalização da proposta, ajuda. Até porque, às vezes, quando você tem parceria, o cliente não tem que pagar 4 Pix, né? Tem que ser 8 Pix. E aí a gente já resolve essa história inteira, entendeu? A gente gera um Pix e paga a imobiliária da vendedora e a da compradora. E aí esse CRM de Curitiba já vem com esse conceito de rede, né? Então atende lá mais de 60, 70 imobiliárias. Então foi um fit bom, porque para a rede essa parte do que a gente chama do TRM, do transacional, eles não tinham. E para nós é uma empresa aí que a gente não precisaria sair do zero, que a gente já sai com alguns conceitos bons ali de CRM. Então, até assim, a gente não divulgou porque a gente tem uma base, né, entre as empresas ali que a gente quer que as 70 imobiliárias deles, lá principalmente de Curitiba, utilizam o TRM, porque é essa passagem, né, do lead, do atendimento, da visita, da proposta, já vira uma esteira só, né, até o DMOB, né, até onde a gente vai. E do nosso lado, né, a gente pode, para aqueles clientes que não estejam satisfeitos com os CRMs dele, começar a oferecer o lado do CRM, e aí tem o resto do mercado aí. Mas, enfim, a gente, nesse momento, aí já faz uns 3 meses, a gente já construiu algumas pontes, mas a ideia é ser uma coisa só. Tanto é que a empresa chama BetaBit, mas a gente vai falar PipeMob CRM e TRM, né? Vai ser uma coisa só. Então, essa parte do CRM. Locação foi um pouco no mesmo conceito. Alguns clientes chegaram pra gente e falaram, cara, a gente precisa de um PipeMob para locação, né? E quando eles falam isso, basicamente justamente o espaço que outras empresas não fazem, que é a formalização da locação. Então, juntando todas as empresas que são necessárias para a formalização dentro da esteira do PipeMob. Então, o que a gente já está operando e em vez de começar por um pequenininho, a gente começou pelo um grande, né, que é a auxiliadora predial. Então, a auxiliadora predial é uma das maiores empresas do sul do Brasil, né? Estão expandindo para outros lugares. Eles hoje são os nossos maiores clientes no TRM, né? Eles fazem quase 500 vendas. Eles fecharam ano passado com 2,6 bi. Um crescimento absurdo aí ano após ano. Tem a rede, né? Também tem um negócio de franquia, então é importante essa questão aí que a gente ajuda eles ali. E aí, dentro dessa rede, eles têm a área de locação, só que o processo de locação deles eram vários sistemas. Então, eles não conseguiam dar vazão para a rede, porque o processo era ruim, né? Então, o corretor de um franqueado, ele fala, puta, locação, meu, que pesadelo, vai ser um pesadelo, né? Uhum. Até pensando não só no processo, mas também na questão do recebimento da comissão dele, né? Sim.
Então, eles chegaram pra gente e falaram, cara, a gente quer a ajuda de vocês para até ajudar a redesenhar e refazer o processo nosso aqui, que a gente tem uns 4 sistemas aqui, é muito custoso e ineficiente e a gente quer fazer. Então, a gente foi meio louco, assim, de pegar um desafio absurdo, mas por outro lado a gente falou, se a gente conseguir atender a osciladora, a gente atende qualquer um, né? Sem dúvida. E aí a gente começou isso em novembro, e de novembro para cá, né, falando do processo, né, que pode ter fechado em locação e às vezes não, né, por questão de análise de crédito, documentação, a gente fez mais de 3 mil processos. Sensacional, cara. E assim, o bacana é que eles mostram a satisfação, a felicidade ali, né, a parceria, que eu acho que é sempre bom no estágio que a gente está, de ter cliente que não veja a gente como um mero fornecedor, né? Porque você me conhece um pouco, eu sou um pouco chato, né? Então, às vezes o cara fala assim, não, você tem que fazer assim, não sei o quê. Eu sou aquele cara, mas por que tem que ser assim, né? Porque eu acho que é nessas horas que você repensa, né, o processo. Não, mas a gente faz assim, mas você fala, mas por que precisa ser assim? Aí o pessoal começa a pensar e a gente começa a melhorar o processo. Então, hoje, só para resumir, o que tá funcionando? Vai entrar um novo processo. Você pode criar vários processos de locação, tipo um processo comercial, um processo residencial acima de A ou de B, de valor, e aí a gente faz toda a questão de quando sobe a documentação, a gente já consegue trazer as informações do documento, já consegue ver se tem participação societária, já tira análise de crédito, que a gente tem alguns birôs lá que a gente olha, tipo Serasa, e já meio passa ali um laudo de análise de crédito, e a gente já tem integração com várias garantidoras, a Credialuga, a Credipago, a parte de seguro, tudo, mas cada imobiliária configura do jeito dela. Entendi. Então, se a imobiliária fala, não, eu quero pegar o filé mignon aqui, eu vou garantir, o que eu não aprovar, eu vou passar para Credialuga, Credipago. Pode ser, entendeu? Então a gente dá as ferramentas, ajuda a fazer o setup, até a formalização do contrato primeiro aluguel. A gente ainda não entrou na recorrência, né? Mas essa parte da geração da primeira minuta do contrato, da assinatura eletrônica e do primeiro aluguel, que normalmente paga as comissões, então a gente tá indo de cima para baixo, né? Então, enfim, tá sendo uma experiência... Mas vocês já estão bem avançados, né? Legal que locação precisa, né? Locação é cheio de aresta, cheio de ponta. Sei. E organizar isso é fundamental. E a questão que a gente quer gerar rapidez, né? Assim, o que eu falo assim, hoje em dia todo mundo fala de quinto andar, mas quinto andar não sei se sabe o percentual, mas ele tem 3% do mercado de locação no Brasil. Claro. Então, 3% é em transação, não em volume, né? Então, o que a gente quer proporcionar para as imobiliárias é uma experiência melhor do que o quinto andar para os 97% do mercado. Então, a ideia é essa. Sensacional, Roberto. Obrigado, cara, por você ter participado. Você sabe que eu sou entusiasta do PipeMob e defendo muito. Acho que solução incrível, né? E é isso. Uma mensagem final. Eu queria te fazer uma pergunta. A próxima maratona, né? É Londres. Primeiro eu tenho que sarar essa sinusite, que eu tô com essa voz aqui horrível. Eu tô tomando antibiótico, mas tô há 2 meses da maratona. Faz parte, né? Sempre o ciclo, né? Para maratona sempre acaba aparecendo alguns obstáculos que você não estava prevendo, estraga um pouquinho o treino, né? Mas faz parte do processo, né? Eu acho que o importante é isso, né? Eu acho que a mensagem para mim é assim, que esporte é algo que me ensina demais e as adversidades você tem que se adaptar e o importante é cair em pé, né? Tá certo. Isso aí. Obrigado, valeu. Até a próxima, pessoal. Obrigado. Papo sensacional. Nos vemos em breve. Obrigado.